Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Muito bem, né? Nesse espaço, então, do Sindasp, hoje nós vamos conversar com a advogada do Sindasp. Por quê? A Caroline Schwartz de Almeida está aqui e é um assunto recorrente, assim, que a gente tem tratado, já aprofundamos depois de forma passageira em outros assuntos que são colocados aqui a respeito do Sindasp e a categoria representada. É o futuro da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a Cidasc, que a doutora Caroline vai explicar aquilo que a gente já tem tocado, que ela vem sendo meio que desmontada, vem deixando de prestar alguns dos inestimáveis serviços que sempre prestou e por aí afora. Não é isso, doutora Caroline? Prazer em tê-la aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite do Sindasp e o convite também da TV Floripa, por nós utilizarmos esse espaço tão precioso aqui do Floripa em Foco para informar os trabalhadores, não apenas os trabalhadores da base do sindicato, mas os trabalhadores como um todo, como classe trabalhadora. Né? A gente está tendo aí a oportunidade de vivenciar a união dos trabalhadores em favor dos trabalhadores da saúde. Então, eu acredito que seja um momento propício para que todos os trabalhadores enxerguem o que está acontecendo com a Cidasc e até a sociedade em geral, que consiga entender a problemática que a gente vai tratar nesse programa e que já vem sendo tratada nos programas anteriores. Eu acho que para sensibilizar mais aquele telespectador que de repente está começando a nos assistir agora e tal, quais são as atribuições, mais ou menos, ou exatas, desta companhia e quais os frutos, como aquela questão da febre aftosa sem vacinação, livre de febre aftosa sem vacinação, que são decorrentes do fruto do trabalho da Cidasc e outras companhias também do Estado. Pois bem, as atividades da Cidasc, elas precisam ser avaliadas aí num histórico, desde a sua criação até a presente data. Se nós formos observar hoje o foco das atividades, a gente vai verificar que a atividade que é mais desempenhada pela empresa seria a questão da fiscalização da entrada e saída de produtos animais e vegetais do estado de Santa Catarina. Né? Como o senhor falou, a questão de ser o estado livre, sem febre aftosa e sem vacinação, é o único estado do Brasil com esse status. Isso acaba hoje em dia fazendo com que a atividade da Cidasc se centralize nisto. Mas se nós analisarmos historicamente, desde o momento de sua criação até a presente data, a gente vai verificar que mensalmente ou ano a ano foram retiradas as atividades da empresa. Segundo consta nos registros do sindicato, a partir de 2000 começou a ocorrer o desmonte na Cidasc. E a partir de 2003 foi intensificado até hoje estarmos aqui, né, para discutir talvez o fim dessa companhia. Uma empresa tão importante para o estado de Santa Catarina, por todo o seu histórico, pelo que poderia ainda contribuir com a sociedade, mas a gente tem a informação que nos próximos dias ou talvez meses, esta empresa não existirá mais, ou será extinta, ou terá uma outra configuração que nós não sabemos nesse momento dizer qual seja. Então, se a gente for analisar as atividades anteriores que foram sendo extintas da empresa, a gente poderia afirmar que a dragagem, anteriormente, existia muito mais, com muito mais profundidade em relação às atividades do que hoje. Basta ver que lá em Tubarão existe uma draga a céu aberto, no pátio da empresa. Equipamentos caríssimos que estão sendo deteriorados e não estão sendo utilizados da forma que havia sido previsto a sua utilização.
Outra atividade seria a perfuração de poços, controle sanitário de viveiros, inspeção de produtos de origem animal gratuita, disseminação de genética bovina a preços subsidiados, análise laboratoriais de microbiológicas e análise de solo com preços subsidiados. Hoje, então, se reduz a fiscalização agropecuária com enfoque reduzido na defesa sanitária animal e vegetal, visando exclusivamente, então, a comercialização de produtos com a via para exportação. Ah, tá. Ela controla aquilo que vai ser mandado para o exterior hoje? Não, ela controla aquilo que entra e sai do território de Santa Catarina. O que entra é o que nós compramos de outros estados ou países. Isso. E como é um controle que é feito com um grau apurado, então a gente pode dizer que não existe contaminação, não existe risco de contaminar tanto os vegetais quanto os animais. Daqui. Isso, e por conta disso a gente pode vender esses produtos para o exterior sem que exista vacinação. Então não é que ela controle a exportação, ela controla a qualidade daquilo que vai ser, o que poderá ser exportado. Isso. É só isso que ela está fazendo hoje? Hoje o foco dela é isto. Que outras atividades? Tem noção ou é só isso mesmo? Não, se a gente for, como eu falei anteriormente, se nós formos avaliar historicamente a perfuração de poços, a questão da dragagem, simplesmente ou parou ou simplesmente não existe mais. Parou e pode continuar havendo, porque existe ainda ferramentas para isso, ou simplesmente parou e as máquinas não foram sendo consertadas. Sim. E, enfim, aí sucateou total. E aí, qual é o caminho, você como procuradora do sindicato e, consequentemente, dos trabalhadores, como advogada, qual é o caminho? Tendo em função isso. Sim. O caminho, primeiro, é que os trabalhadores busquem a maior informação possível, né? Que realmente tenham uma informação diária, que acompanhem o site do sindicato, que leiam os jornais do sindicato, porque hoje, como sindicato, somos os representantes dos trabalhadores e temos um compromisso de estar buscando informações para que a gente consiga se preparar antes de ocorrer alguma situação. Então, o primeiro passo seria que os trabalhadores buscassem informações e se aproximassem do sindicato. Por quê? Porque nós não temos hoje como dizer o que será da SIDASC. O que nós temos são cenários. O primeiro cenário seria continuar como está. O segundo cenário seria esta empresa ela deixar de existir. Por quê? Por que isso? Porque no dia 17 de outubro, o próprio presidente da empresa enviou um e-mail, uma correspondência eletrônica para todos os funcionários, com o seguinte título: SIDASC, novos rumos. E, enfim, entre o texto, existe uma parte interessante. Ele diz que outras unidades da federação já implantaram um modelo de agência de defesa agropecuária. Bom, a agência agropecuária não é a SIDASC. A SIDASC não é uma agência. Então, ele está dizendo que outras unidades da federação, outros estados, já implantaram um modelo de agência. Algumas há muito tempo e outras recentemente. Assim, para a construção do nosso modelo, vamos buscar nas experiências daquelas já existentes o subsídio para a elaboração da proposta para Santa Catarina. Pois bem, então ele já está dizendo que a SIDASC está querendo fazer ou os membros da diretoria, enfim, estão querendo fazer uma análise aí sobre talvez um modelo de agência agropecuária. E depois deste e-mail ocorreu uma consulta aos trabalhadores também via correspondência eletrônica, para que eles contribuíssem como se fosse num projeto de lei, uma minuta de lei, sobre o que seria esse novo órgão executor, o que seria essa nova linha de defesa agropecuária aqui de Santa Catarina. E aí os trabalhadores receberam também nos e-mails esta minuta
de lei. E o que nos chama a atenção nesta minuta que foi enviada para os trabalhadores é que a caracterização de autoridade sanitária, segundo essa nova legislação, compreenderia os médicos veterinários, os engenheiros agrônomos ou florestais na função de fiscal estadual agropecuário e o auxiliar de fiscalização, integrantes dos quadros funcionais desse novo órgão executor. Essa legislação, então, que será proposta, e acreditamos que será proposta nos próximos dias, para ser discutida na Assembleia Legislativa, por coincidência ou não, é Natal, é Réveillon, há as férias. Então, nós temos aí uma informação de que nos próximos dias essa legislação será discutida na Assembleia. E essa legislação trata como órgão executor uma empresa, uma agência que tenha no seu quadro médicos veterinários, engenheiros, na função de fiscais, então, estaduais agropecuários. Acontece que a SIDASC hoje não tem cargo de fiscal estadual agropecuário. E essa é a grande questão jurídica disso. Por quê? Se porventura houver a criação dessa agência e esse órgão executor não for a SIDASC, então nós teremos um problema em relação ao destino e o futuro desses trabalhadores. Vamos fazer o primeiro intervalo e voltamos em seguida com a doutora Caroline Schwartz de Almeida, advogada do Sindasp, sobre essa questão crucial e importante para Santa Catarina. Aguarde um pouquinho. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. 3 mitos que você sempre ouviu sobre a agroecologia, mas ninguém teve coragem de negar. Mito número 1. Alimentos orgânicos são mais caros. Que nada! Os orgânicos parecem mais caros porque os supermercados onde a gente costuma comprar cobram até 4 vezes mais do que as feiras. Mito número 2. A agroecologia é menos produtiva do que a agricultura convencional. A agroecologia é tão ou mais produtiva do que a agricultura convencional e ainda tem uma vantagem. A produção agroecológica enriquece o solo e é capaz de continuar produzindo indefinidamente. Os agrotóxicos e fertilizantes químicos vão deixando a terra fraca e as águas contaminadas. Mito número 3. Adotar a agroecologia significa voltar ao tempo das cavernas. Na verdade, a lógica de produção agroecológica é repleta de conhecimento e tecnologia. A diferença é que a agricultura convencional segue sempre a mesma receita, enquanto que a agroecologia usa muitas receitas diferentes. É toda uma enciclopédia de conhecimento espalhada na cabeça das pessoas e das comunidades. Quer saber? Mundialmente, a gente já estraga o solo de uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro. E 24% das terras do planeta não produzem como antes. E a culpa é do mau uso do solo. Tem mais! No mundo, a gente consome 4,5 bilhões de litros de agrotóxicos. E o Brasil é o campeão. Queremos uma agricultura que possa alimentar o mundo. Sempre. E você? Como quer a sua agricultura? O pequeno agricultor brasileiro produz arroz, soja, batata, milho e feijão, sem destruir a Amazônia e sem pagar royalties. A produção é suficiente para alimentar todo o país e até para exportar. O presidente do Brasil sancionou o projeto de lei de biossegurança que libera a soja transgênica e ainda facilita o plantio e a comercialização de outros transgênicos. A lei despreza a necessidade de estudos sobre o impacto desses alimentos no meio ambiente e na saúde humana. Transgênicos são micro-organismos geneticamente modificados, plantas ou animais que recebem genes de outras espécies, criaturas de laboratório com características próprias e muitas vezes desconhecidas. Trocando em miúdos, transgênico é o peixe que tem genes de porco para crescer mais rápido. É a semente de soja que tem genes de vírus e bactérias para resistir a agrotóxicos e muito mais.
Transgênicos causam a contaminação genética, detonam com a biodiversidade, aumentam o uso de agrotóxicos ao longo do tempo, incentivam o aparecimento de superpragas. Mas ainda falta muita pesquisa sobre o assunto. Para proteger os interesses comerciais e as grandes empresas, o governo de Lula e a Nova Zelândia levaram ao fracasso um acordo mundial. Eram pedidas regras mais claras de rotulagem para transgênicos, regras que podem evitar a contaminação e proteger a biodiversidade de todo o planeta. O governo ignorou o pedido de mais de 100 países. Com o discurso de acabar com a fome, grandes multinacionais estão patenteando seres vivos para monopolizar a produção de sementes. O império dos transgênicos pode destruir as pequenas plantações, responsáveis por até 70% da produção de alimentos no Brasil. E você não sabe o que está comendo. Greenpeace, abra os olhos e feche a boca para os transgênicos. A TV Floripa deseja a todos um Feliz Natal e um próspero 2013. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó. Nós continuamos conversando nesse espaço com a doutora Caroline Schwartz de Almeida, que é a advogada do Sindasp, sobre o futuro da Cidasc. Para você que está chegando agora, quer assinante NET pelo Canal 4, quer internauta em qualquer parte do planeta, a Cidasc é a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, que tem uma história comprovada de sucesso. Santa Catarina, com a ajuda da Cidasc e de outros órgãos, é livre de febre aftosa sem vacinação, é o único estado brasileiro e um dos poucos da América do Sul, pelo menos, nessa situação, que lhe abre as portas para exportação, para Japão, para China, para diversos países da Europa, enfim. E a Cidasc é uma das que ajudou a isso. E ela, como nos contou a doutora Caroline, vem perdendo as suas funções. Tá? Não fura mais poço, falando bem simples assim, né? Não faz mais dragagem, e vai deixando para lá e tal, que, segundo a doutora, vem acontecendo desde 2001, tendo sido intensificada a partir de 2003. E a doutora Caroline Schwartz de Almeida, assim como o Sindasp, não estou nem entrando no mérito dessa operação que parece ser um desmonte. O que ela questiona é que há um comunicado dizendo que há novos rumos, que a empresa vai mudar, e que já, baseado em experiência de outros estados que criaram as suas agências, tudo perfeito, já há um anteprojeto de lei que deve estar na Assembleia, ou é projeto, não sei, que está na Assembleia, que pode ser votado nos próximos dias, mas que é exemplo do que já aconteceu em outros estados, por divergências de nomenclatura de cargos e tal, a transposição dos funcionários da atual Cidasc para a nova agência gera um conflito até constitucional. É mais ou menos por aí? É isso mesmo. E aí? Pois bem... E essa é a grande preocupação, essa né? é a grande questão jurídica que é colocada neste momento. Claro que, como conversamos no início, são cenários. E isso pode vir a acontecer, pode ser que fique da forma que está. Claro. Pode ser que a Cidasc seja o órgão executor que é mencionado nessa lei aí que talvez exista, da mudança da diretriz de política de defesa agropecuária. Mas no caso de não ser, e no caso de ser uma agência, como o próprio presidente colocou na correspondência, nós teremos que ter essa legislação, então, para mudar a diretriz da defesa agropecuária e devemos ter uma lei que vai criar, talvez, essa agência
de fiscalização? Pois bem, nós então procuramos subsídios em outros estados e no Paraná já existe esta legislação estadual que criou uma agência de defesa agropecuária. O nome da agência é Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Pois bem, aí nós conseguimos também uma cópia de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Lá do Paraná. Lá do Paraná, em relação à avaliação da constitucionalidade dessa legislação frente a transposições de cargos. E também frente a questões de, por exemplo, se nós formos falar em licença especial ou qualquer outro tipo de direito que acumule o tempo anterior, Entendi. Será que esse tempo anterior que nós trabalhamos na empresa, essa aqui não existe mais, a gente conseguirá carregar junto nessa agência, sim ou não? Então, a situação é mais complexa. Primeiro, os trabalhadores conseguirão ir para uma agência com os cargos que têm? Me parece que é difícil. Por conta do quê? Se essa legislação de diretriz do Estado ficar da forma que está, aqui já está dizendo que quem irá para essa agência, se ela for criada, seria os médicos, os engenheiros, mas na função de fiscal estadual agropecuário e auxiliar de fiscalização. Me parece que a SIDASC não tem essas funções hoje no seu corpo funcional. Então, se essa agência for criada como órgão executor, não terá como trazer esses cargos diferentes de uma empresa diferente para essa nova agência, sem concurso público. Claro. Então... E o que acontece com o funcionário, então? O funcionário, ele pode, no início, ser conduzido a essa nova agência com a crença de que está tudo certo, que realmente manterá o cargo, ou então que mudará de cargo e continuará aí seguir a sua vida funcional. E aos poucos, como a gente havia conversado no intervalo, ele vai sendo demitido, enfim, dispensado. Porque tem um detalhe, né? Eles são seletistas. Eles são seletistas. É um tipo diferente do que o estatutário, né? Sim, a legislação em si é a CLT e os próprios acordos coletivos. Então, os acordos coletivos também são acrescentados. Mas ele não tem aquela mesma estabilidade do estatutário. Não, ele não teria a mesma estabilidade. E eles prestam concurso para ser seletista na Sim, SIDASC? prestam mas concurso. Não tem a mesma estabilidade. A estabilidade que existe, ela foi conquistada via acordo coletivo. Então, todos os anos... É por um período. Por um período. Então, a gente tem até 2013 essa estabilidade, só que todos os anos essa cláusula é a cláusula que dá o grande conflito. Claro. Que obviamente, que os diretores das empresas não querem que permaneça essa cláusula para que eles possam demitir quem quiser na hora que quiserem, porque justamente os seletistas não possuem essa estabilidade. Doutora Caroline, como é rápido, né? Sim. Embora meia hora não é nada. Quais os passos, o que vocês vão fazer, além daquilo de se manter bem informado, procurar saber mais e tal, para tentar dar um mínimo de tranquilidade, ainda mais agora, fim de ano, Natal, Ano Novo, todo mundo com outro espírito e com uma preocupação dessa, com uma lança lá. Tem alguma coisa a ser feita? Qual é a estratégia? O que vocês pensam em fazer? Estrategicamente, eu não posso comentar agora. Você não deixa de ser estratégico, claro. Sim. Mas os caminhos que se tem seria isso. Primeiro, buscar informação. Depois, teremos o recesso aí no judiciário, mas nós estamos de plantão, né, por todo o período aí até o retorno, até dia 7 de janeiro. E caso ocorra qualquer coisa nesse período, a gente vai entrar com as medidas cabíveis. Com urgência e talvez até no plantão judiciário. Então, qualquer trabalhador que tenha algum tipo de informação extra para nos passar em relação a isso que foi colocado aqui ou qualquer outra situação, e procure o sindicato o mais rápido possível
E um dos nossos telefones... Pode dizê-los, é bom, se tem algum de cabeça aí. Sim, diz. é 3031-0901. Os nossos e-mails, o meu e-mail é jurídico@sindasp, com o i no final, sc.org.br. O celular a gente pode fornecer, mas o pessoal nos manda um e-mail que a gente fornece o celular. Maravilha. Muito bem. Então nós estamos chegando ao final desse espaço. Algo mais queira colocar, doutora Caroline? Não, só gostaria de agradecer e talvez seja o último programa que eu esteja participando esse ano. Então, desejar aí boas festas, boas lutas e estamos aí de prontidão para o que precisar. Feliz 2013, boas festas para você e para todos lá do Sindasp. Você continua ligado, a gente volta aí em seguida. Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141.